Meus amados e meus queridos irmãos, estamos de volta para trazer mais uma pré-aula, mais uma ferramenta de pesquisa para você, professor, para você, aluno da nossa Escola Bíblica Dominical. Desta feita nós iremos trazer a lição de número 6, que será ministrada no dia 5 de agosto de 2018, portanto, aí o terceiro trimestre do nosso ano. E o tema da nossa lição é a doutrina do culto levítico. Doutrina, todos nós sabemos que é os ensinamentos que nós vamos extrair baseados no culto levítico. Então nós vamos falar nesta semana doutrina sobre esses ensinamentos essenciais dentro do culto levítico. Nosso textuário se encontra em Salmos 24:1, que é um versículo muito conhecido por todos que são leitores da Bíblia Sagrada, que diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Portanto, o textuário aqui está registrando que todas as coisas pertencem ao Criador, o autor da criação, que é o próprio Deus. A verdade prática diz-nos assim: tudo quanto existe pertence ao Senhor, e ao Senhor deve ser consagrado, principalmente o nosso ser. Então, meu querido professor, ao levar sua classe, leve o âmago da lição, que é a verdade prática, aos seus alunos e recite com ele, porque essa verdade prática, como nós acabamos de observar, ela veio de uma forma simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. Diz assim: tudo quanto existe pertence ao Senhor, e ao Senhor deve ser consagrado, principalmente o nosso ser. Quando a verdade prática diz que tudo que existe pertence ao Senhor, é tudo, não deixa nada de fora. E tudo deve ser consagrado a Ele. E, não obstante todas as coisas serem consagradas a Ele, precisamos, em primeira instância, consagrar o nosso ser, o nosso coração, o âmago do nosso ser, da nossa existência, deve ser consagrado ao Senhor. A nossa vida, portanto, meus queridos, deve ser um altar de adoração ao nosso Deus. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no capítulo 9 de Romanos, do versículo 1 até o versículo 14. Vejamos aqui o objetivo geral. Diz explicar que tudo quanto existe pertence ao Senhor, e ao Senhor deve ser consagrado, principalmente o nosso ser. A nossa lição hoje ela vem dividida em 3 pontos, como as demais que se passaram, a da semana passada também era 3 pontos. E nesses 3 pontos, no primeiro nós vamos saber que a terra é do Senhor. O segundo, mostrar que os animais e vegetais são do Senhor. E compreender que o ser humano é do Senhor. Então, todas as coisas, resumindo, todas as coisas são do Senhor. Tanto a terra, como toda a sua plenitude, é do Senhor. O reino animal e o reino vegetal, e também o homem. O homem, ele é criação de Deus, foi criado por Deus. O nosso Interagindo com o Professor desta semana fala da seguinte forma: hoje estudaremos 3 principais bíblicos exposto no capítulo 9 do livro de Levítico, que todo israelita deveria observar. Primeiro, tudo que existe foi criado por Deus. Segundo, sendo Ele o Criador de todas as coisas, somente Ele deve ser adorado. E terceiro, tudo quanto há deve ser consagrado a Deus, ao único verdadeiro. Por que eu optei por ler aqui o Interagindo com o Professor? Porque se você observar na introdução aqui, ele vem trazendo essa mesma escrita, esse mesmo pensamento, a forma de interagir. Então você já tem que entrar, iniciando a sua lição na introdução, já mostrando para os seus alunos o princípio que regia
toda a cultura judaica. Todos os judeus, todo o povo hebreu, eles entendiam que tudo pertence ao Senhor, que todas as coisas devem ser consagradas ao Senhor, inclusive o ser humano, a parte essencial de toda a criação, que foi o homem. O homem, ele é tido como a coroa da criação. Então o homem, ele pode reconhecer a criação de Deus e impregnar isso nos seus ensinos, no seu modo de viver, no seu modo de expor as suas ideias, sempre colocando Deus como Criador de todas as coisas. A introdução ainda diz assim, nesta lição nós veremos que a essência do culto levítico é conduzir o crente a adorar a Deus, a consagrar-lhe tudo quanto tem, porque tudo pertence ao Senhor, pois Ele tudo criou, tudo preserva. Essa consagração, porém, só terá eficácia se começar pelo nosso próprio ser. Romanos aí, capítulo 12, versículo 1 até o versículo 13, que fala aí a respeito do nosso culto racional. Então, a nossa introdução, ela conclui dizendo que tudo pertence ao Senhor, tudo é para a honra e a glória do nome dEle, inclusive o nosso ser. Tem que partir de nós, tem que começar no nosso ser. Nós precisamos iniciar entregando a nossa vida ao Senhor, depois o nosso casamento, a nossa família, nossos filhos, nossos bens, tudo temos que ser consagrado ao Senhor. Todas as coisas têm que ser apresentadas diante de Deus e aí consideradas sagradas ao Senhor, não podendo esquecer desse princípio, porque quem faz assim está, quando alguém consagra alguma coisa ao Senhor, este alguém está dizendo o quê? Que vive na dependência de Deus, está demonstrando através desse ato que depende de Deus para todas as coisas. O primeiro ponto fala: a terra é do Senhor. O livro de Levítico reafirma através de suas ações litúrgicas as mensagens de Gênesis e do Êxodo. Ele mostra que Deus, sendo o Criador dos céus e da terra, tem de ser adorado por tudo quanto existe e por tudo que temos. Nesse primeiro ponto, nós vamos observar aqui 3 tópicos. O primeiro vai falar sobre Deus é Criador dos céus e da terra. O segundo, Deus é libertador de Israel. E o terceiro, Israel é o templo de Deus. Vejamos no primeiro tópico, onde fala que Deus ele é Criador dos céus e da terra. Nós, queridos irmãos, mais do que qualquer pensador filosófico ou de qualquer uma outra linha de pensamento, nós precisamos passar isso para as nossas gerações futuras. Nós precisamos passar isso através do nosso modo de vida, que nós acreditamos no criacionismo, nós não acreditamos e nem abrimos espaço, nem ênfase para darmos lugar a essas ideias loucas, quem sabe das pessoas que não acreditam no criacionismo, mas acreditam aí no evolucionismo, acreditam aí nessas teorias que são vagas, que na verdade não passam de sofismas nascidos no coração do diabo, de querer omitir ou ocultar a criação de Deus, tirar o autor de cena. Mas nós, como cristãos, precisamos compreender que Deus ele criou os céus e a terra com seu poder. E isso faz parte da doutrina do povo de Israel, passar isso para todos, que era ensinar que só existia um Deus e que esse Deus que existia, que era o Deus deles, foi o Deus autor de toda a criação, de todas as coisas, Criador dos céus e da terra. O segundo tópico fala: Deus é o libertador de Israel. O povo também tinha como doutrina, eles doutrinavam os seus filhos, as suas famílias, nas sinagogas, e eles cresceram com esses costumes. Hoje, se você for em Israel e você ter a oportunidade de ir em uma das sinagogas do povo, você vai ver que eles pregam isso até hoje, de que Deus libertou o povo de Israel, lá da terra do Egito. É um costume que ele não deixou morrer, que eles não deixaram se perder
em meio à sua caminhada, em meio às gerações, ao avanço das gerações, mas eles preservaram, pregando, doutrinando o povo acerca do livramento que Deus dera ao seu povo, ao povo israelita. O terceiro tópico fala sobre Israel, é o templo de Deus. A teologia dos levitas tinha por objetivo também conscientizar Israel de sua vocação divina. Logo, toda a nação israelita era no futuro e será um templo de adoração ao Senhor. Isso significa que o povo hebreu não se limitava a ser uma mera teocracia, mas a comunidade de adoração por excelência ao Senhor. Então nós vejamos aqui que a questão da adoração no Antigo Testamento, por meio dos levitas, dos sacerdotes, era, na verdade, um retrato do que se chama templo de Deus. Cada levita, cada sacerdote era como se fosse uma peça do tabernáculo, era responsável para deixar em dias ou deixar em ordem a adoração a Deus. Na verdade, o templo de Deus é Israel. Israel é o que reluz para o mundo o que Deus é. Porque através de Israel nós conhecemos a salvação. Através de Israel, o povo olha para eles e percebe que eles têm um Deus, que eles foram separados para um Deus. Então, de uma certa forma, eles são o templo de Deus, eles são os representantes de Deus. É na terra de Israel, que é a terra santa, que Deus se fez conhecer ao homem, foi através desta nação. Olha a síntese do tópico 1, o que diz? A terra foi criada pelo Senhor, por isso pertence a Ele. Então Deus é o autor da terra, Deus, Ele é, por direito, o Pai, né, de toda a criação. Ele é por direito e tem que ser reconhecido. Todos nós temos que reconhecer. Todas as pessoas têm que reconhecer que tem um Criador e esse Criador é o nosso Senhor. O ponto de número 2 da nossa lição fala: os animais e os vegetais são do Senhor. Então nós vamos nesse ponto de número 2 meditar sobre o reino vegetal e também o reino animal, ou o reino animal e o reino vegetal. E aqui nós vamos ver que o Senhor, Ele, como Criador, Ele criou todos esses reinos, organizou e colocou, impôs limites, né, tanto ao reino animal como ao reino vegetal. Nós vemos que o Senhor, lá no livro de Jó, já quase no finalzinho do livro, se eu não me engano é no capítulo 38, eu vejo ali o Senhor falando que Ele, antes da criação, quando Ele criou no princípio todas as coisas, Ele disse que ninguém tinha nada para oferecer a Ele. Então Ele criou e todas as coisas são dele, por direito. A gente vê Ele falando isso a Jó, Ele dizendo que as coisas foram criadas por Ele e que ninguém tinha nada a oferecer para Ele, para que Ele criasse. Mas Ele criou por amor, Ele criou e é dele. Ele faz questão de deixar isso bem claro para Jó, que ele tinha criado todas as coisas, que ele tinha na mão o controle, como criador, como sustentador, como mantenedor, né? Então, nosso Deus, Ele cria os animais e os reinos vegetais. Diz assim, ó, os egípcios não faziam distinção entre o Criador e a criação, nem estavam preocupados em distinguir os animais limpos dos impuros. Isso é o primeiro tópico. No Egito, os animais eram deuses, né? Então, para eles não tinha nenhuma distinção. Mas como Deus já tinha separado Israel já estava ali no deserto, ao redor do Monte Sinai, ali a lei de Deus começa a chegar para o povo. E quando a lei chega, Deus já vai trabalhando ou passando a doutrina para que Moisés passasse ao povo, para que o povo fizesse a distinção entre os animais, que existia animal impuro, que existia animais puros, e que eles deviam comer esse, aquele não, eles deviam fazer desse animal sacrifício, aquele já não servia para o sacrifício. Então Deus, ele passou essa doutrina
a Moisés, Moisés doutrinou o povo, doutrinou os sacerdotes, doutrinou os levitas, e os levitas iam passando esse conhecimento a todo o povo, a toda a massa de Israel. E o tópico de número 2 fala os animais e a adoração a Deus. Aqui nós vemos que vai se tratar acerca dos animais que eram sacrificados ao Senhor. Diz assim, o início do tópico 2. Ao contrário dos egípcios, os israelitas não se davam ao culto dos animais, mas entregavam os sacrifícios ao Senhor. Ou seja, os animais, quando nascia o primogênito, os israelitas sempre guardavam, né? Se fosse perfeito, eles guardavam aquele animal, separavam para o Senhor, era consagrado a sacrifício ao Senhor, né? Todo ano tinha que levar o animal, e as famílias já eram doutrinadas acerca de viver isso. Eles não adoravam os animais, mas eles pegavam os animais e levavam para sacrificar o Deus deles, né? Então vejamos que há uma diferença entre a doutrina dos egípcios e a doutrina do povo de Israel. Os vegetais e a adoração a Deus. Se por um lado a lei de Deus preconiza a preservação da natureza, por outro condena a idolatria da natureza, como acontecia em algumas antigas culturas cananeias e no período da apostasia dos judeus. Vejamos que quando se trata da questão dos vegetais, em detrimento à adoração a Deus, se nós olharmos para o outro lado, né, para os falsos deuses, para as nações que eram circunvizinhas a Israel, eram nações que eram contaminadas com a idolatria, que eram contaminadas com a questão de adorar outros deuses, né? Eles adoravam pseudos deuses e assim era todo tipo de práticas ilícitas quando se dizia na questão dos vegetais. Eles, para alcançarem, acreditavam que para alcançar o sucesso na agricultura, eles tinham que cultuar aos deuses falsos, fazer sexo com as sacerdotisas que adoravam outros deuses, e eles acreditando nessa mensagem demoníaca, eles acreditavam que eles poderiam fazer com que o reino vegetal, que as plantações deles multiplicassem. E, na verdade, por trás de tudo isso, nós entendemos que era o reino satânico trabalhando, ensinando o povo na ignorância. Mas já Deus já traz uma doutrina através de Moisés ao povo de Israel, que eles não adorassem aos falsos deuses, não se prostituíssem, não caíssem nesse erro. Mas se nós formos ler a Bíblia, nós vamos ver que o povo de Israel ainda caiu nesse erro, como diz lá em 1 Reis 14, 23, que com os frutos ali da terra, eles às vezes se contaminaram, foram adorar a outros deuses. E o povo de Deus não, eles pegavam a primícia e iam ofertar, sacrificar ao Senhor. Olha a síntese do tópico 2, o que diz? Os animais e vegetais foram criados pelo Senhor e pertencem a Ele. Então, aqui no tópico de número 2, nós vemos que o reino vegetal foi criado pelo Senhor e pertence somente a Ele. E a forma do homem dizer que reconhecia, que a nação de Israel reconhecia que era Deus, era tirando as primícias, que eles já não consideravam que era deles, mas consideravam que era do Senhor e apresentava como oferta ao Senhor. O terceiro ponto fala: o ser humano é do Senhor. Introduzindo ao terceiro ponto, diz assim: a teologia do Levítico preconiza a sacralidade da vida humana como imagem e semelhança de Deus. Em Israel, ao contrário das culturas cananeias, estava proibido o sacrifício humano, pois o verdadeiro sacrifício a Deus é um coração humilde e contrito, né? Do que Deus se agrada, um coração contrito, um espírito humilde, né? Isso Deus aceita como sacrifício, e não um sacrifício aí de estar tirando vida de pessoas para ofertar a Deus. O sacrifício que Deus se agrada não é desta forma. Esse ponto ele tem
e vai trazer-nos uma visão panorâmica acerca do homem como criação de Deus e de Deus como Criador e do homem como reconhecedor ou adorador desse Deus que criou todas as coisas. O primeiro tópico fala: o ser humano é a imagem de Deus. O livro de Levítico corrobora ao teólogo a teologia de Gênesis, ao mostrar que o ser humano foi criado por Deus. Portanto, há vários dispositivos visando promover o ser humano como obra-prima das mãos divinas. Então, a obra-prima de Deus aqui no mundo é o ser humano. O ser humano, ele é a coroa da criação, ele é alguém que foi criado por Deus e que recebeu uma parte de Deus, que é o fôlego de vida, que é a parte espiritual, e a outra parte Deus fez com os elementos já existentes, que no caso é o barro, é a terra. O homem ele foi criado do pó da terra. Então este homem ele foi feito e está acima de todos os reinos que aqui já foram proferidos, como o reino animal, reino vegetal. O homem está acima, mas também está abaixo de alguns seres, como por exemplo os seres espirituais, os anjos. O homem está bem nesse meio, entre os reinos animal e vegetal, acima e abaixo do reino espiritual. Então, o homem, ele também tem um atributo, uma característica que os anjos também têm, que é a questão do livre-arbítrio, o poder de escolha, o poder de decisão, o poder de dizer se é certo ou errado, ou o julgamento que há dentro do homem, que é na consciência, o homem tem e foi criado com essa atribuição que os animais, o reino vegetal não tem, e nem tampouco o reino aí vegetal. Nem o animal, nem o vegetal tem essas atribuições que o homem tem. Por isso, Deus encarregou a Adão